estamos numa série de estudos no livro de Atos e, para mim especialmente, tem sido uma oportunidade singular rever, visitar de novo, mais uma vez, estas páginas e, de alguma maneira, extrair daqui, com a ajuda do Espírito Santo, algumas orientações e a própria vida para nós como igreja que nós somos. Eu dou graças a Deus porque nós vivemos essa experiência da igreja, essa experiência com o pastor Pedro, por exemplo, quanto nos dói, isso é um sinal do nosso amor, da mesma maneira com o Jaime, a Yara e o Gabriel, como a igreja pôde ali tão palpavelmente apoiar essa família. Hoje pela manhã eu me encontrei com uma moça, uma jovem, que perdeu sua mãe. Ela é aqui da igreja, ela é da igreja canadense, não é? E ela perdeu a mamãe, e hoje ela veio sozinha, sem a mãe, à igreja, e ela chorou muito comigo, chorou, e ela me disse assim: pastor, eu não sei o que seria de mim se não fosse essa igreja. Isso para mim reforça no meu coração de que o Espírito de Deus está guiando e cuidando de nós, de tal maneira que o amor da cruz tem se reproduzido aqui entre nós. E nós temos experimentado e visto isso de tantas maneiras possíveis, né? E eu louvo ao Senhor por isso. Nós vimos nos estudos passados até agora que o livro de Atos nada mais é do que uma continuação do que Jesus começou a fazer. Que o livro de Atos não é um momento em que para-se o trabalho de Jesus e começa-se o trabalho dos apóstolos, por exemplo, ou da igreja, ou do Espírito Santo, mas mostramos no primeiro estudo, desde o início até o final, que na realidade o próprio Jesus, ele que estava vivenciando o seu ministério sob o poder do Espírito Santo, ele mesmo continua agora, ainda sob o poder do Espírito Santo, continua seu ministério por 2000 anos através da igreja. Porque nós temos que compreender que a igreja é o corpo de Cristo. E é difícil você desassociar a cabeça do corpo. Se alguém vai fazer uma descrição minha para você, por exemplo, ou se você estiver conversando com alguém e falar o seguinte: o Jaime, e você vai pensar: o Jaime que tem 1,76 m de altura, um cabelo assim, uma barba branca, alguma coisa. Você vai pensar no meu corpo, descrições físicas, e que na realidade a igreja é o corpo de Cristo, e é Cristo continuando a sua obra há 2000 anos, da mesma forma, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo, o mesmo Espírito sobre a igreja, e nós, portanto, somos a continuação do trabalho de Jesus Cristo. Por isso a igreja, Paulo deixa claro isso no livro de Romanos, capítulo 12, nós nos oferecemos o nosso corpo a Deus, para que então possamos de verdade ser este corpo de Cristo aqui. O livro de Colossenses diz que Cristo é o cabeça da igreja, o livro de Efésios diz que nós somos o corpo desta cabeça que é Jesus Cristo. Assim é a continuação, e que Ele daria poder para que nós pudéssemos ser suas testemunhas. E nós trabalhamos muito sobre isso, que Cristo nos dá esse poder para que de verdade possamos falar, possamos viver, vivenciar, experimentar, difundir, divulgar, espalhar Jesus. É Cristo sendo formado em nós, como um jogo de massinha, que você vai moldando aquela massinha da figura que você deseja, que o Espírito Santo vai moldando a mim e a você, nós, o corpo de Cristo, ele vai moldando, e Paulo diz isso: até que Cristo seja formado em vós. E aí nós nos tornamos o corpo de Cristo, e o povo aí fora, que não conhece o Senhor, que deseja um contato com Deus, ele vai descobrir que através de Jesus Cristo ele vai ter esse contato com Deus, e Cristo, de maneira palpável, é o seu corpo, é a igreja. Nós falamos que não só Ele nos dá poder para sermos este corpo, essa testemunha, mas o Espírito Santo também nos dá poder para vermos, para enxergarmos e sonharmos com as obras que Ele mesmo vai realizar em nós. Falarmos, vermos, sonharmos. No domingo passado nós falamos que Ele nos dá poder para nos amar. Vivermos de tão verdadeira, tão honesta a nossa comunhão, que nós de verdade vamos nos amar, nós
nos receberemos uns aos outros, e nós vamos ser aquela comunidade, e o texto diz muito claro, que o povo de fora, ele viu graça no povo de dentro. Então, com isso, o próprio Deus ia adicionando mais e mais. E a minha pergunta domingo passado é: quanto nós nos oferecemos de fato ao Espírito Santo, para que Ele nos molde a imagem deste Cristo? Nós cantamos essa música que eu gostei tanto, pedi ao pastor Alexandre para a gente cantar de novo, não é? Que Ele deseja o nosso bem, não é isso? Como é a mesma frase? É difícil. Tudo concorre para o nosso bem. E o texto diz que esse bem é formar Cristo em nós. É o texto de Romanos capítulo 8. O melhor bem que pode acontecer para você, a melhor bênção que pode acontecer na sua vida, é você se parecer com Cristo. É Deus moldando você para que você pareça com Jesus Cristo. Hoje eu queria conversar com os irmãos a respeito da oposição que esta igreja enfrentou 2000 anos atrás. Como ela enfrentou a oposição e de que nós também podemos enfrentar as oposições. No seu guia de estudos para os pequenos grupos, eu pergunto aí para você, eu digo assim, que tipos de oposição, por exemplo, enfrentamos hoje? Não é? Talvez igual, parecido com o que eles viram aqui ou não? Mas eu quero insistir com vocês que, pelo menos de 3 maneiras, o nosso grande inimigo, Satanás, o diabo, ele vem se opondo à igreja por 2000 anos, mais ou menos, sempre usando as mesmas armas, as mesmas ferramentas. Eu queria que você entendesse isso, porque com isso nós podemos compreender das coisas espirituais que acontecem com a igreja, mas também com você individualmente. Se você compreender que a sua grande desejo, a sua grande ambição, como o apóstolo Paulo diz, é que Cristo fosse formado em você e você se parecesse mais com Jesus, e que este é o grande alvo, você vai perceber que se todas as coisas se contribuem para que Cristo seja formado em você, toda oposição, qualquer que seja, um desemprego, um problema de saúde, um problema de relacionamento, vai ser para desformar Cristo em você. Sabe quando às vezes a gente se enfeia? Porque talvez a imagem talvez tenha partido. Quando a carne fala mais alto, quando o próprio Satanás fala mais alto em nós. Algumas oposições, eu queria dizer isso para você individualmente, que você precisa olhar isso, porque a igreja é a soma de todos nós. A igreja não é um passe de mágica que de repente somos a igreja. É você, mais você, mais você, mais você, mais eu, nós nos formamos assim a igreja. Então, eu quero dizer que dessas 3 oposições que nós enfrentamos individualmente ou como igreja, nesses 2000 anos da história da igreja, a primeira delas é a oposição física. Como, de alguma maneira, existe uma violência física que sempre vai tentar atingir a igreja, e isso aconteceu com os discípulos 2000 anos atrás. O texto de Atos capítulo 4, de 1 a 3, e eu estarei hoje, e você com mais calma na sua casa durante a semana, abrangendo os capítulos 3, 4, 5 e 6, que falam a respeito dessa oposição. Primeiro, veja no capítulo 4, que enquanto Pedro e João falavam ao povo, eles estavam falando, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam onde é? Ensinando, desculpa, é que eu não consigo ler, muito pequeno. Ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram a Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte e ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eles tinham um grande receio, porque na realidade esses homens estavam falando a respeito da ressurreição dos mortos, insistindo que aquele homem que tinha morrido poucos dias antes estava vivo, e não apenas isso, que eles é que tinham matado este Jesus, não é? O texto continua e diz assim no capítulo 5, então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja, porque Deus estava usando aqueles apóstolos, mais do que aqueles sacerdotes no templo estavam sendo usados, e eles se encheram de inveja, por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública.
Demos ordem, depois reuniram os apóstolos de novo e disseram para eles: demos ordens expressa a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. A palavra doutrina, eu expliquei isso domingo passado, ensino. E o ensino deles era a respeito de Jesus Cristo. O que saía da boca deles, eu fui muito claro com os irmãos, no capítulo 2, num período muito pequeno, 16, 17 vezes, eles mencionam Jesus. Esta é a grande mensagem deles, é a pessoa, é o Salvador, é a ressurreição, é a conexão possível de novo com Deus. E eles estavam, isso que é maravilhoso, enchendo Jerusalém a respeito de Jesus. Pensa nisso, meus irmãos, nós como igreja, se pudéssemos deixar tantas das nossas diferenças, se pudéssemos de alguma maneira recuperarmos a coragem que o Espírito Santo nos dá, que nos enche dela, a ousadia, a sabedoria, e enchermos a cidade de Calgary a respeito de Jesus. Imagine o quanto tempo talvez nós perdemos, porque esses irmãos de fato não perderam tempo. Aqui é a segunda vez no capítulo 5 que eles estão presos. Foram presos no capítulo 4, foram presos no capítulo 5. As duas vezes foram presos e imediatamente, após sair da prisão, fizeram exatamente o oposto daquilo que lhe havia sido dito. Não fale mais de Jesus. Saíram, começaram a anunciar Jesus. A ponto de Lucas dizer que se espalhou pela cidade de Jerusalém a notícia de que Jesus estava vivo e de que ele era o Filho de Deus e de que ele era o Salvador, o Messias enviado. Pense nisso, meus irmãos, como a missão da igreja. Eu te darei poder para você ser minha testemunha. Eles receberam esse poder, usaram esse poder e imediatamente, insistentemente, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, eles usam esse poder para anunciarem Jesus Cristo. Esse é o grande alvo deles. Esse é o grande alvo desses irmãos, 2000 anos atrás. Vocês enchem Jerusalém da doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Então eles ficaram furiosos e queriam matá-los, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e aí então deixaram sair em liberdade da prisão. Imagina quantos de nós, meus irmãos, poderíamos talvez ter essa experiência de verdade, de sermos impedidos fisicamente de anunciar o Evangelho. Imagine que você deveria anunciar Jesus Cristo, falar a respeito de Jesus e da salvação, e fisicamente alguém tentasse impedir você de anunciar a boa notícia de que Deus está aberto para um relacionamento com você. É isso que eles estavam vivendo. Agora, o fato é que apesar da violência ter sido muito dura e muito difícil para eles, eles enfrentaram toda a oposição. Toda a oposição. Josh McDowell, que escreveu um livro muito interessante, Evidências que Merecem um Veredito, Evidências que Merecem um Veredito. Ele diz o seguinte, historicamente falando, com recompensa por seus esforços, no entanto, os primeiros cristãos foram espancados, apedrejados até a morte, atirados aos leões, torturados e crucificados. Todo método concebível foi usado para impedir falá-los. Imagine isso, impedir com que eles falassem. Eu me lembro quando fazia seminário, 27, 28 anos atrás, que um dia um amigo foi de férias para sua casa e quando voltou ele estava com a cabeça raspada e tinha vários pontos de médico, ponto, na cabeça, não é? E eu perguntei para ele, o que é isso aí? Por que você está assim, com esses pontos na cabeça? Ele disse, porque a minha família simplesmente não aceita que eu sou um cristão agora. E toda vez que eu volto para casa, muitos dos meus familiares me recebem com pedras. É assim, sempre é assim. Imagine que nós, que talvez não compreendamos o que seja de verdade, essa violência física por causa do Evangelho, mas de alguma maneira existe algum tipo de oposição física que é criado para nós dentro da nossa liberdade, ou pseudo-liberdade que temos, que nós vamos perdendo a habilidade, a capacidade de anunciar o Evangelho e cumprir aquela missão que deveríamos. De alguma maneira nos envolvemos com todo tipo de situação e aí somos impedidos de anunciar o Evangelho. Como resolver isso? Se você de verdade sofre uma oposição física, seja ela qual for. Eu não sei se você já sofreu algum tipo de oposição física, por alguma razão, mas eles sofriam. E como é que eles resolveram
esta violência contra eles. A resposta deles, meus irmãos, foi a oração e o louvor. Veja que o texto diz, não me obedeceu aqui. Agora, não foi. Não está indo. Talvez você me ajude aí, Tiago. Próximo. Foi? Não. Não está indo? Tudo bem. O texto de Atos capítulo 4, versículos 24 e 31, diz o seguinte: que ouvindo isto, a igreja se levantou em alta voz diante de Deus e disse, a igreja está orando, e os apóstolos estão presos, levando chicote e tudo mais, e eles começam então a adorar a Deus. Tu, Senhor, soberano, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, o nosso pai, o rei Davi, 1000 anos antes, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor, como se fossem uma só, e contra o seu ungido? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Perceba a resposta deles à violência física. O que eu posso fazer diante dessa violência? Vou revidar. Talvez eu vou lá na prisão, vou enfrentar o Herodes, vou enfrentar o sumo sacerdote que mandou prender Tiago, João e Pedro, e vou enfrentá-los com violência. O que eu vou fazer? A primeira reação da igreja foi que a igreja foi orar e louvar a Deus. Agora perceba que a igreja louva a Deus, primeiramente, exaltando quem Deus é. Sabe, eu fico pensando nisso, que eles dizem, Deus, o Senhor é soberano, o Senhor fez o céu e a terra. Isso mostra dentro deles uma convicção de quem estava no controle da situação. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados aqui e ali, e às vezes nos esquecemos que a primeira coisa que deveria sair da nossa boca é um reconhecimento de fé de quem Deus é. Deus, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é maior do que Herodes que mandou prender, a prisão era pública, o Senhor é maior do que o sumo sacerdote, o Senhor é um Deus soberano. E não apenas eles disseram que Deus era um Deus soberano, mas eles citam Davi, ou seja, eles estão citando as Escrituras. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos e diz que todas as coisas que foram escritas para a nossa consolação. A igreja, como eles fizeram 2000 anos atrás, deveria fazer hoje, quando enfrenta um tipo de oposição, deve voltar às Escrituras. Eu tenho insistido com os irmãos que aqui não são apenas letras, isso não são apenas palavras colocadas de maneira que formam sentenças e parágrafos e capítulos. Isso de verdade é o próprio Jesus em forma de letras. E eu quero desafiar, e tenho desafiado cada um de nós, para que se debruce sobre este livro santo, este livro vivo. O livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. Imagine que ela é viva, que essas letras podem começar a pular destas páginas e agarrar você pelo coração e trazer você mergulhando dentro desta palavra e você experimentar o próprio Jesus Cristo de forma descritiva, de forma escrita, de forma bíblica. Voltar à palavra de Deus, lembrar-se talvez das promessas de Deus, de quem Ele é, de quem é soberano, de quem está no controle da situação. Agora, se nós estamos sofrendo algum tipo de oposição, e nós corremos para a revista Caras, para a revista Vejas, para a CNN, para a Rede Globo, ou talvez para um amigo, a primeira coisa, o que nós vamos ouvir é CNN, é a revista Caras, é Globo e é Amigo. Agora, se nós queremos revitalizar o nosso coração, fortalecer o nosso coração diante da oposição, não existe remédio melhor e maior do que a própria palavra viva de Deus.
E esta igreja sabia disso. O texto do capítulo 2 diz que eles se aplicavam unânimes, com perseverança na doutrina dos apóstolos. O que era ensinado valia para eles, e quando estavam no meio de uma grande oposição com seus líderes na cadeia, eles não fizeram outra coisa senão aquilo que eles aprenderam dos seus apóstolos. Foram à Bíblia, foram às Escrituras, foram ler o livro dos Salmos, foram ler Davi, e Davi dizendo: por que as nações fazem isso? Não sabem quem é o Senhor? E aí a igreja se enche de ânimo e de coragem. É verdade, Deus, é verdade, Davi estava certo, o Senhor é Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é maior e mais forte do que todos os reis da terra, e o Senhor pode de alguma maneira nos livrar dessa situação. E eles louvam a Deus, e eles oram. Meus irmãos, este é o remédio, que nós precisamos entender isso. O Thomas Watson, muitos anos atrás, 300, 400 anos atrás, ele diz assim: os apóstolos foram embora regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo, pois foram honrados ao serem desonrados pelo nome de Cristo. Quantos de nós já sentimos a grande honra de perder a honra? A grande graça de sermos desgraçados? Quantos de nós já entendemos o que é, aos olhos das pessoas, sermos agora desgraçados? E que isso de verdade é a graça de Deus sobre nós, porque nós estamos nessa situação por causa do próprio nome de Jesus Cristo. Eles foram embora felizes, o texto diz. Não apenas eles oravam, voltaram às Escrituras, louvavam e se regozijavam na presença de Deus, e o Espírito Santo os revestia a tal ponto que aquele lugar tremia. Quantas vezes você já teve a sua base da sua vida estremecida por causa da sua fé? No bom sentido, mas não apenas isso, se regozijaram. Sim, eu estou sendo perseguido, graças a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Parece coisa de masoquista. Não é de masoquista, é de gente que compreende a cruz, que compreende a minha pequenez e a grandiosidade da graça de Deus que me alcançou. John Calvino, desculpe que eu esqueci de traduzir, John Calvin, que aliás o ano que vem, em outubro, 500 anos da Reforma Protestante. Ele diz que contra a perseguição de um opressor, os piedosos não têm outro remédio a não ser a oração. Pense nisso. É aí que nós nos sentimos tão fragilizados, tão pequenininhos. O apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É quando eu dobro os meus joelhos no meu quarto, que absolutamente ninguém está vendo. Quando eu derramo as minhas lágrimas sozinho, quando ninguém absolutamente está vendo. E o meu espírito se conecta ao Espírito de Deus, e eu oro ao Senhor, e digo: Senhor, e agora? E eu sou fortalecido, porque eu de verdade, para orar, para dobrar os meus joelhos, para buscar ao Senhor, é senão um ato de fraqueza. Porque o forte, ele é muito forte para se ajoelhar. O forte é muito forte para ter um Deus. O forte é muito orgulhoso para reconhecer que ele precisa a intervenção soberana de Deus em sua vida. Não o fraco. O fraco diz: Deus, eu não posso nada contra Herodes, eu não posso nada contra o sumo sacerdote, eu preciso do Senhor. Então Deus vem e te fortalece. Ele diz: aí é que eu quero. Meus irmãos, essa é a primeira opressão que nós enfrentamos de alguma maneira física. Eu experimentei disso só um pouquinho, uma vez aqui, cerca de 10 anos atrás, quando estava plantando a igreja. E eu já contei essa história aos irmãos. Quando saí de porta em porta, aqui e ali, qualquer oportunidade que tinha, convidando as pessoas, dizendo: estamos começando uma igreja brasileira em Calgary, não tinha ninguém. Tentando convidar 1 ou 10 anos atrás. E no dia que encontrei essa família, e que fisicamente colocaram a mão no meu peito e me empurraram: não quero nada a ver com crente e cristão. Isso parece brincadeira comparado com tantos irmãos no Oriente Médio hoje que perdem o pescoço porque são cristãos. Mas quanto de verdade
nós já pudemos ter o privilégio de permitir que o Espírito Santo, de fato, molde Cristo em nós a ponto de incomodar as pessoas. A segunda oposição não é física, mas é moral. Que o Espírito Santo nos dá poder para enfrentarmos a corrupção moral. O texto de Atos capítulo 5 diz que um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Sabe, o texto todo de Atos diz que havia muita generosidade entre os irmãos, um cuidava do outro, a ponto que não havia necessidade entre eles nenhuma. Então a gente vai falar ainda depois, em um outro momento, aparece um homem chamado Barnabé, e esse Barnabé vende a sua propriedade, tudo que tinha, entregou tudo aos apóstolos e repartiu tudo. O fato é que Ananias e Safira foram nessa mesma, mas eles não precisavam, nunca houve um pedido dos apóstolos para que isso acontecesse, que alguém fizesse isso, não havia uma instrução apostólica, vendam tudo e tragam tudo para mim, era voluntário. Mas de fato havia uma má fé no coração deles. E o livro de Atos, que fala de como o Espírito Santo encheu o coração dessas pessoas, mostra um exemplo de um homem e uma mulher em que o Satanás encheu o coração deles. Pedro diz isso: Ananias, como você permitiu que o Satanás enchesse o seu coração? E está aqui de novo um divisor de águas para nós. Quem de verdade enche o nosso coração? Está aí uma palavra de Deus para todos os cristãos, no livro de Efésios capítulo 5, versículo 16, enchei-vos do Espírito. A palavra está num gerúndio, num contínuo, que não para nunca, não existe um encher e acabou, existe um enchei-vos contínuo, sempre constante, todos os dias, porque nós somos carne, nós vazamos, nós perdemos. Por isso que a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ela se renova, toda manhã eu preciso de uma nova misericórdia, toda manhã eu preciso de uma nova misericórdia. Eu não tenho ainda essa capacidade de Cristo, que Ele tem, de conter em si a própria imagem de Deus, permanente, plena, soberana, constante. Enchei-vos do Espírito. E esta palavra, todos nós, quando não fazemos assim, na realidade, nós nos enchemos e deixamos o espaço vazio para que se encha do nosso grande inimigo. Às vezes é muito sutil, não é? Às vezes nós temos experiência de que encher-se do Satanás é cair endemoniado. Talvez encher-se do Satanás é alguém que fica tão transtornado que tira a vida de alguém. Talvez uma mentira tão sutil. E eu me pergunto, meus irmãos, o quanto de verdade nós nos preocupamos e compreendemos o perigo do pecado nas nossas vidas. A igreja estava crescendo, em Atos capítulo 5, já eram cerca de 5.000 membros, espalhados naquela cidade de Jerusalém, reunidas em tantas casas. Claro que o Satanás precisava fazer alguma coisa para atrapalhar aquilo. Colocou no coração de um casal, para que aquele casal trouxesse o espírito do Satanás para dentro da igreja. Mentiram, querendo derrubar a igreja. Isso me lembra, meus irmãos, a história de Acã, em Josué capítulo 7, no meio de um povo que Deus separou, um povo santo para si. O quanto de verdade tratamos a respeito do pecado? Será que compreendemos a gravidade do pecado contra o Deus santo que nós temos? Olha para a cruz, olha para a cruz. Por que Cristo precisou morrer na cruz? Será que é porque você era um pouquinho mal só um pouquinho bom? É porque você estava morto por causa do pecado. Senão Cristo não precisava morrer. O pecado, o livro de Isaías, capítulo 59, versículos 2, diz que o nosso pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Imagine uma barreira criada entre você e Deus.
O texto de Isaías não diz assim que o ouvido de Deus não está tampado às suas orações. Você pode orar, mas Deus não vai conseguir ouvir, mas não é porque está tampado o ouvido de Deus, é porque existe uma barreira de pecado que você criou entre você e Deus. O texto diz que o braço de Deus não está encolhido, que não possa te salvar. O texto diz que o braço de Deus está sempre estendido para te salvar, mas que existe uma barreira enorme entre você e Deus, que é o seu pecado. O quanto de verdade você encara e entende que o pecado separa você de Deus, destrói a sua vida. Pecado é sinônimo de separação de Deus, Deus sendo a própria vida, pecado então resulta em morte. Não pode na igreja, não pode na sua vida, na sua família, não pode. Deus nos chamou, diz o texto de Pedro, que Ele nos escolheu para sermos santos. A nossa boca, a nossa motivação, os nossos olhos, as nossas mãos, o coração, os nossos pés, santos, é assim que Deus nos chama. Esse tinha a prioridade de Deus, porque o livro de Hebreus diz assim, que nós temos que ter paz com todos os irmãos e buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu preciso repetir? Busque a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Tanto é que a resposta de Pedro é muito dura, talvez dura demais para nós que compreendemos hoje, na nossa visão muito egocêntrica, que esse Deus é muito duro. Mas um Deus que teve que matar o seu próprio filho por causa do nosso pecado, é um Deus que responde sempre assim, em reação ao pecado. Pedro diz: o que levou a pensar a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Quando a mulher vem, depois, Safira, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, está aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, estão aí os jovens aguardando, agora vão levar você também, morta também. Impressionante essa palavra que Pedro diz, que você não mentiu aos homens, mas a Deus. O pecado é contra Deus. Você se lembra agora de Davi, no Salmo 51, quando ele adulterou e quando ele matou aquele homem? Ele diz: Deus, eu pequei contra ti somente eu pequei. As suas ofensas, os seus erros, talvez não sejam tão violentos como o exemplo anterior. Talvez você não seja uma pessoa que sai aí matando e cuspindo na cara das pessoas. Talvez você não é uma pessoa tão horrível que sai dando murro uns nos outros. Mas alguma coisa dentro do seu coração, da maneira como você usa a sua boca, os seus olhos. Porque Deus nos chamou para a pureza. Cada um de nós. Esse é o cartão de visita de todo cristão. Esse é o cartão de visita quando você está perto de alguém que se diz assim: o que eu posso imaginar de fato é que é uma pessoa santa, que honesta e sinceramente busca a santidade diante de Deus. Matthew Henry, que é um comentador do Novo Testamento muito conhecido, ele diz assim que sedutores são inimigos mais perigosos para a igreja do que perseguidores. Aqueles que são sedutores, que vão devagarzinho, fazendo alguma coisa do lado, pela beirada, se infiltrando, e quando você menos imagina, está feito. Charles Spurgeon, no final dos anos 1800, ele diz assim: santos são os cristãos, não só desejam amar e falar a verdade com os lábios, mas eles desejam ser verdadeiros por dentro, no coração, pois Deus está lá para ouvi-los. Eles desprezam o duplo sentido, evasões, equívocos, mentiras brancas, lisonjas e enganos. Esse seria a nossa descrição de quem você é. Se a sua mulher fosse falar de você, se seu marido, seu amigo, alguém que trabalha com você, falaria isso de você? O Guilherme compartilhou comigo um texto essa semana, achei interessante, a respeito da prisão de um político famoso no Brasil.
que está na cadeia e, surpreendentemente, ele se diz cristão. Que tipo de cristão nós estamos produzindo? Qual é o cristianismo que nós vivemos? Que alguém vai fazer alguma declaração a nosso respeito? Diria talvez isso, que nós não apenas desejamos amar, mas também falamos a verdade com os lábios, amamos e falamos a verdade, queremos ser verdadeiros por dentro, porque lá no coração nós sabemos que Deus também está. Romanos capítulo 2, versículo 16, que chegará o dia em que Deus julgará até os segredos dos corações. Romanos 2,16. O que é que nós fazemos na nossa vida? Como vamos nos apresentar diante de Deus? Não somos violentos, não decapitamos ninguém, como se faz em muitos lugares do mundo, mas dentro de nós somos verdadeiras víboras. Será que se João Batista estivesse aqui, nos chamarias de víboras? Será que ele diria que nós somos como sepulcros caiados? Sabe como um sepulcro caiado? É um sepulcro que por fora é todo bonito, pintado, com azulejo, com crucifixo, mas dentro, osso podre. Será que é isso que ele diria de nós? Ou como George Barna conta a história da rã na chaleira, porque assim são esses pecados sutis. Ele diz como matar uma rã. Ele diz assim, olha, se você pegar uma rã e colocar numa frigideira com óleo fervendo, e pegar a rã e jogar lá, ela vai se debater e tentar pular daquela frigideira, não vai dar muito certo. Então você, sem ela perceber, você pegue um caldeirão grande de água, mais ou menos com 18 graus centígrados. Aí pegue a rã, se você conseguir, e coloca dentro daquele balde grande de água bem fresquinha. Aí, sem que ela veja, você acende o fogo e pega aquele caldeirão e põe em cima do fogo. 18 graus. Aí o fogo vai aumentando um pouquinho, a água de 18 vai para 20. E a rã, ela tem um termostato interno que ela se ajusta à temperatura externa. Se a água está a 18 graus, ela está a 18 graus. A água sobe para 20, ela sobe para 20. A água sobe para 25, ela sobe para 25. A água chega em 40, ela morre. E ela não viu. Não é assim esse pecado? Que ele se infiltra no nosso meio? Devagarzinho o fogo vai aumentando, 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 e de repente estamos mortos. Precisamos compreender, meus irmãos, que não necessariamente na nossa cultura hoje estamos vivendo uma violência física necessária por causa do cristianismo. Mas existe uma violência contra nós, moral, que nos corrompe. E você, na sua própria vida, que deseja tanto a bênção de Deus, se você não se purificar, você se lavar no sangue do Cordeiro, pedir perdão dos seus pecados, se encher do Espírito Santo para que esses pecados tão comuns na sua vida sejam mudados, sejam exterminados. Tem coisas que às vezes você faz quando é moleque, tem coisa que você faz quando você é criança, você está descobrindo a vida, descobrindo o seu corpo, seus olhos e por aí vai. Agora, quando amadurecemos espiritualmente, temos que deixar algumas coisas para lá, precisamos de verdade, nos submetermos a esse Espírito Santo e doce e tomar toda a sua força, porque nós mesmos não podemos. Nós mesmos não podemos. O Espírito Santo nos dá poder, finalmente, para enfrentarmos não apenas a violência física, a corrupção moral, sutil que acontece entre nós, mas também o Espírito Santo nos dá poder para enfrentarmos a distração. Distração. Lembre-se que o Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunhas. Nós temos uma missão. A sua missão não é outra senão sermos uma testemunha de Jesus Cristo. O quanto você está testemunhando de Jesus Cristo. Às vezes não necessariamente é um pecado na sua vida, mas tem uma grande distração. O texto do capítulo 6 é interessante. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos
o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Veja o que está acontecendo. A igreja cresceu. De repente, algumas necessidades também começaram a aparecer. E haviam lá o povo judeu. Você sabe que nem todos nasceram e cresceram ali em Israel. Muitos deles não falavam hebraico. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele diz assim: eu sou hebreu de hebreus. É uma expressão que se usava para dizer o seguinte: eu, da minha parte, eu leio a Bíblia em hebraico. Eu falo hebraico, eu compreendo hebraico, mas muitos não. Muitos judeus nasceram fora de Israel e só falavam grego ou qualquer outra língua. Na hora da distribuição dos alimentos, esta igreja, que não era perfeita, ela preferia dar mais comida para as viúvas que falavam hebraico. E as viúvas estrangeiras, que tinham nascido em outros lugares, que não falavam hebraico, elas eram deixadas de lado. Aí houve uma certa confusão ali, e procuraram os 12 apóstolos e disseram: tem alguma coisa errada. E agora o que nós vamos fazer? Você sabe que alguns historiadores acham que o pedido desses homens era para que os 12 fossem mais justos e eles mesmos se envolvessem com as próprias mãos e eles agora distribuíssem tudo igualmente como tinha que ser feito, o que seria uma grande cilada. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: não é justo. Eu não posso, o meu ministério é ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos compreender isso, que nossa missão não é distribuir comida. A nossa missão não é suprir as necessidades, a nossa missão é sermos testemunha de Jesus Cristo. A palavra de Deus precisa crescer. E não é justo que eu pare de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. O chamado e os dons do Espírito foram a resposta à distração ministerial. Eles dizem assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa e nós nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. Eles descobriram entre eles os dons. Você faz isso, você faz aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. De alguma maneira, o corpo de Cristo que está sendo formado em nós, cada parte faz o que tem que fazer. A mão faz o que a mão tem que fazer, a boca faz o que a boca tem que fazer, e assim todos começaram a compreender o que de verdade estava acontecendo. E não houve uma distração. Quantas vezes nós nos distraímos, meus irmãos, com algumas coisas, perdemos o foco. Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa, singular, a igreja brasileira, de se juntar com esta igreja canadense, e de sermos uma igreja, de fazermos alguma coisa que de verdade cause um impacto nessa comunidade, nessa cidade. Eu contei tantas histórias aqui, domingo passado, por exemplo, e Deus está escrevendo uma história especial através de nós. E às vezes eu fico no meu coração me sondando, dizendo: Deus, o que será em mim que é uma distração desta missão e deste foco que Deus me deu? O que é que me enfraquece nesse processo? Porque eu tenho, e mais eu peço a Deus, talvez o mesmo espírito que esses apóstolos tinham, de ter uma obsessão por aquilo que Deus pede que eu faça, por aquilo que Deus pede que você faça aquilo que Deus pede de você. Cheio de coragem, cheio de vigor, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. É o que nós precisamos compreender. No livro de Hebreus tem uma passagem interessante, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto, meus irmãos, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, pensa nessa palavra, gente que foi testemunha da palavra de Deus, gente que anunciou o Senhor, gente que falou das bênçãos do Senhor. Pense nessa palavra. Nós estamos rodeados dessa gente, gente que viveu antes de nós, a história da igreja que veio antes de nós e chegamos até aqui. Então, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Interessante que ele faz uma separação. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Você percebe que há uma diferença? Existe tudo o que nos atrapalha, existe o pecado. O pecado nós já tratamos disso.
Pecado, nós temos um ambiente seguro entre nós, pedimos perdão a Deus, nós nos reconciliamos com Deus, nos reconciliamos com os irmãos, e o pecado se vai. Pronto. O sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Mas e as outras coisas que necessariamente não sejam pecado? Mas que talvez estão na sua vida, e você deveria amar sua mulher mais, mas você tem tantas distrações que não consegue se dedicar mais ao seu casamento. Talvez você deveria se dedicar mais aos seus filhos, você diz que é uma pessoa muito ocupada, mas no fundo nada mais é do que você passa muito tempo, sei lá, vou chutar, celular. Uma distração. Talvez você tanto está querendo fazer alguma coisa especial para você e esquece que Deus te deu uma missão e que você devia estar focado nesta missão. Concentração total. Ele diz, livre-se dessas coisas e do pecado, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Imagine isso, meus irmãos. Que privilégio para nós se pudéssemos compreender de verdade a nossa missão como igreja, arregaçar as mangas e dizer assim, Senhor Jesus, eu estou absolutamente disposto nas tuas mãos. Enche-me com teu Espírito, enche-me com a tua palavra, e olha, depois que eu fizer tudo o que eu fizer, pode esquecer de mim e só o seu nome seja exaltado. Mas me dá a honra de fazer aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse. Há um escritor antigo, estou tentando lembrar o nome dele enquanto falo com vocês, mas dos anos 1600, mais ou menos, ele diz assim, trabalhe muito para Jesus até morrer, depois que esqueçam de você e só se lembrem de Jesus. Ah, se houvesse essa disposição em cada um de nós, talvez nossos bancos não estariam vazios, talvez haveria mais amor dentro dos nossos lares, talvez sempre uma palavra muito mais de ânimo, de perdão, de confiança haveria entre nós. Mas se tivéssemos focado na nossa missão, o problema são que temos, além do pecado, muitas distrações aqui e ali, por todo lado. O que é de verdade que nós temos, que é a mais, que não deveria. O fato é, meus irmãos, que aquela igreja, 2000 anos atrás, ela resolveu a violência física, orando, louvando a Deus, voltando à palavra. Ela resolveu a corrupção moral tratando do pecado com a disciplina que merece. Sabe, meus irmãos, a coisa boa é quando, de alguma maneira, dentro da humildade, da fragilidade que todos nós temos, é quando tratamos e disciplinamos alguém que está em pecado, por exemplo, que deve existir disciplina na igreja, e a pessoa humildemente diz assim, sim, Senhor, é isso mesmo. Eu me submeto, pode me corrigir, porque eu nunca quero ofender o meu Salvador. Quando as coisas são feitas em amor. Esses irmãos, 2000 anos atrás, quando sofreram perseguição física, real, palpável, eles trataram disso com louvor, com oração, voltando à palavra de Deus, recobrando no coração. Imagina aqueles homens presos. Será que Deus se esqueceu de nós? Primeiro Cristo morreu, foi embora, agora não sei onde Ele está mais, e agora me abandonou, estou aqui na cadeia. Ou talvez ele começou a lembrar da palavra de Deus, eu estou com você todos os dias. E a palavra de Deus veio viva e eficaz, começou a causar um burburinho no coração deles, dizendo, sim, é verdade, eu não estou sozinho aqui nessa cadeia, Jesus está comigo. Trataram do pecado com a disciplina que deveria ser. E quando vieram as distrações, como por exemplo, que os discípulos, em vez de anunciar a palavra de Deus, parassem de anunciar para fazer outras coisas, eles continuaram fazendo aquilo, e os dons e os talentos, guiados pelo Espírito Santo, outros começaram a fazer outras coisas no corpo de Cristo. Por causa disso, quando tudo parecia perdido, tanto o governo secular, quanto o governo religioso contra aquela igreja, pecado dentro da própria igreja, distrações, confusão, ainda assim, eles conseguiram, e Deus, mais uma vez, transformou o mal em bênção. O texto do capítulo 4 diz que havia muito mais ainda depois disso, ousadia e poder. Meus irmãos, às vezes eu me envergonho, tanta liberdade, tanta libertação que Deus já me deu, e ainda assim, depois de experimentar as libertações de Deus, me torno covarde diante de anunciar o nome de Jesus. Não esses homens. Esses homens, eles sofriam a opressão, Deus os renovava, no dia seguinte estavam de novo insistindo em falar a respeito de Jesus Cristo, insistindo em amar, insistindo em perdoar.
Essa era a verdade que eles experimentavam. Descobriram que a perseguição, na realidade, trouxe unidade. A igreja estava dispersa, cada um no canto. Quando, de repente, a perseguição veio, o povo estava unido, unânime. Eu tive uma conversa boa sábado aqui de manhã, tivemos um delicioso café da manhã dos homens, foi muito gostoso mesmo, devíamos ter aqui um grupo de 18 pessoas, e tomamos um café bom, depois batemos um papo e discutimos, tanta coisa gostosa, oramos uns pelos outros. No final, eu estava conversando com um irmão aqui no pátio, e ele disse assim: eu tenho certeza que se uma perseguição, nem sabia que eu ia falar esse texto, que se uma perseguição viesse sobre nós, nós todos estaríamos um colado no outro, defendendo um a honra do outro, um a vida do outro, de alguma maneira, porque a perseguição não é contra um, é contra a igreja, e nós somos a igreja. Traz unidade. Se compreendêssemos de verdade, abríssemos os nossos olhos espirituais e víssemos o mundo tenebroso que está aí ao nosso redor, estaríamos muito mais unidos. A outra coisa é que, durante essa perseguição toda, eles descobriram a generosidade. Descobriram a generosidade. E não havia necessitados entre eles. Você lembra domingo passado, quando eu mencionei Aristides, um filósofo grego do século II, que disse o seguinte: esses cristãos aí, não existem pobres e necessitados entre eles. Na realidade, quando alguém está muito sem comida e o outro não tem para dar, ele fica 2, 3 dias sem comer, até que consegue juntar, e então se dividem entre eles. Mas eles vão ter o que comer. Descobriram a generosidade. A perseguição mostrou para eles que eles, como diz capítulo 5, versículo 20, eram, na realidade, portadores da palavra da vida. Pensa nesse título, que você deveria vestir essa carapuça, essa camisa para você. O que eu sou? Eu sou um portador da palavra da vida. Não é necessariamente que eu ande, e eu ando, eu não tenho vergonha nenhuma, com o livro debaixo do braço, este livro. Não. Mas é que a palavra da vida está dentro de mim, ela está ansiosa para sair, e eu sempre estou anunciando para quem quiser e eu puder. Nós somos portadores da palavra da vida, não a palavra da morte, a palavra da vida. Eles descobriram também, meus irmãos, que se multiplicava o número de discípulos, e crescia a palavra de Deus, e até os sacerdotes obedeceram à fé. Eu queria terminar dizendo para você o seguinte: o que é um resultado favorável? O que é vencer uma causa? Eu fui advogado há alguns anos no Brasil, 26, 27, 28, não mais, 29 anos atrás. Imagina, Cacá, Bianca, caros colegas. Eu era advogado, acredite se quiser. Aí eu me lembro de causas que tinham que defender, e eu pegava aquela causa e tinha que defender aquela causa, e o resultado era o resultado favorável que eu estava buscando. O que é um resultado favorável que nós devemos buscar nas nossas lutas, nas nossas pelejas, quando temos uma oposição contra nós? Seria simplesmente que não exista mais oposição, e como então deixa de existir oposição? Faz-se um tratado de paz e cada um fica no seu canto? Seria esse o melhor resultado? Eu queria chamar a sua atenção para o que é o melhor resultado. Se você tem sua Bíblia, capítulo 4 de Atos, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 de Atos. Se você abriu, diz para mim: quem eram os que causavam perseguição à igreja 2000 anos atrás? Está escrito aí, versículo 1. Quem? Sacerdotes. Está escrito ali: os sacerdotes causavam perseguição da igreja. Agora você vai para o capítulo 6, por favor. Versículo 7. Quem se converteu? Versículo 7 do capítulo 6. Quem se converteu? Sacerdotes. Isso é resultado. Resultado não é destruir o meu inimigo. Resultado é trazê-lo para Jesus. Nossa batalha é espiritual. As pessoas fazem isso como marionetes na mão do Satanás. E a igreja tem que ir com a tesoura cortar aquele fiozinho
e ganhar aquela gente para Jesus. É o que aconteceu com esses sacerdotes, com essas autoridades. Muitos historiadores acham que neste período ainda, o apóstolo Paulo era um dos 71 que governava Israel e que se converteu. Quando nós compreendemos a missão que temos, a nossa missão não é vencer batalha, é vencer de tal maneira que a palavra de Deus cresça, que o nome de Deus seja exaltado e glorificado, e que os inimigos se tornem filhos de Deus. Que cada um compreenda o que é a graça da cruz, daquele Cristo que morreu por nós, tanto quanto morreu por ele. Que não há diferença do meu pecado e do seu pecado, mas que junto, a palavra de Deus diz, éramos inimigos de Deus. E Cristo nos aproximou de tal maneira que nos salvou e hoje somos filhos de Deus. É assim que se enfrenta oposição, com oração, com louvor, com a Bíblia, regozijando-se quando é perseguido, entregando na mão de um Deus justo e verdadeiro, tratando do pecado na nossa vida. Purifica a sua vida, purifica. Queria cantar, pastor Alexandre, uma canção, podemos? Se nós pudermos cantar juntos, mais uma vez. E cuidado com as distrações, meus irmãos. O que é de verdade que nos distrai daquela nossa grande missão de sermos a igreja de Cristo. Sonde o coração, veja aí o que é que está te incomodando tanto que te tira os olhos do autor da fé, Jesus Cristo. Nada compensa, nada é tão precioso quanto o nosso Salvador Jesus.